Olá, meu nome é Jorge Silva, sou aluno de licenciatura em Física e irei abordar sobre a radiação fissão nuclear. Da radiação fissão nuclear. O vídeo que será produzido se refere à radiação de sua descoberta até a fissão nuclear, informando a história por trás dos eventos e personagens fundamentais envolvidas, mostrando como a política, a época, os interesses pessoais e conflitos influenciaram bastante o desenvolvimento da radioatividade. A radioatividade é definida como um fenômeno pelo qual um núcleo instável emite partículas e ondas para atingir a estabilidade. Antes de mais nada, para se falar sobre a radioatividade, vamos ver um pouco da história por trás dessas descobertas, na qual um alemão, William Conrad Roentgen, no final de 1895, na noite de 8 de novembro desse mesmo ano, esse cientista trabalhava com raios catódicos, que anteriormente havia sido descoberto por Crookes. Em um dado momento, Roentgen percebeu que uma folha de papel tratada com platino cianeto de bário emitia luz, e até mesmo o lado que não estava revestido com este material também brilhava. Esse fato ocorreu mesmo com a ampola de Crookes estando coberta com a cartolina negra. Ao investigar mais a fundo, para entender a origem dessa luminosidade, Roentgen colocou vários objetos entre a ampola e a tela e observou que todos pareciam ficar transparentes. E qual não foi sua surpresa quando viu os próprios ossos da mão na tela. Em 28 de dezembro de 1895, ele entregou em relatório para a Sociedade Físico-Médico de Würzburg, Alemanha, descrevendo suas descobertas, indicando que os raios-x surgiam na mesma ampola de descarga onde os raios catódicos colidem com a parede do vidro. Visto que considerava esses raios ainda muito enigmáticos, ele denominou-os de raio-x. Para continuar sobre essa observação, podemos também relatar sobre um cientista da época, Philippe Lenard, por ele ter acompanhado experimentos do cientista Roentgen, que tinha a mesma linha de pesquisa e por algumas vezes tinha algumas informações, até mesmo teria fornecido folhas de alumínio com espessuras muitíssimas pequenas para o trabalho. Se irritou bastante por não ter sido citado e queria de qualquer jeito a coautoria. Segundo as próprias palavras de Helena, Roentgen foi a parteira dos raios-x, mas a mãe fui eu, demonstrando de certa forma sua personalidade rancorosa por parte de colegas da física. Lenard futuramente será muito mais conhecido por ser um cientista preconceituoso e provocando muitos transtornos a outros pesquisadores, incluindo Albert Einstein. Na continuidade dessa pesquisa sobre a radioatividade, teve um cientista francês chamado Henri Becquerel, foi um dos colaboradores para a descoberta da radioatividade. Seu trabalho resolveu a radiação do urânio emitida em filmes fotográficos. Sem saber o que lhe renderia aquele experimento, Becquerel resolveu envolver filmes fotográficos com papel preto e os guardou em gavetas que continham sulfato duplo de potássio de uranilo, até quando tivesse sol durante a semana para poder continuar o experimento, pois de antemão o seu experimento seria sobre a luz do sol. Dias depois, abriu a gaveta e percebeu que os filmes estavam manchados. O que teria provocado essas manchas? Esta foi uma questão que deixou Becquerel intrigado. Alguém poderia até sugerir que o que manchou os filmes foi a incidência dos raios solares. Mas como? Se os mesmos estavam guardados em gavetas escuras. Becquerel descartou essa hipótese e suspeitou da probabilidade de ser uma espécie de radiação proveniente do urânio. Naquele momento, restava saber se os outros sais também manchavam as chapas fotográficas e, para isso, Becquerel realizou mais testes envolvendo outros tipos de sais. Ele comprovou então que apenas o sal contendo urânio era responsável pelos efeitos radioativos. Continuando, na mesma época, e também incentivado pela experiência de Becquerel,
tínhamos um casal, no qual, em 20 de abril de 1902, o casal Marie-Pierre Curie conseguiu isolar sais de radioativo do minério pechblenda, também conhecido como uraninita, em seu laboratório em Paris. Em 1898, o casal Curie tinha descoberto a existência dos elementos rádio e polônio em sua pesquisa do pechblenda. Um ano após terem isolado o rádio, dividiriam o Prêmio Nobel de Física de 1903 com o cientista francês Henri Becquerel por suas investigações pioneiras da radioatividade. Marie Curie, cujo nome de solteira era Maria Sklodowska, nasceu na Varsóvia, Polônia, em 1867. Filha de um professor de física, logo se mostrou uma estudante especialmente dotada. Em 1891, partiu para estudar na Sorbonne, Paris, com mais alto louvor. Recebeu o diploma em Ciências Físicas em 1893 e em Matemática em 1894. Nesse mesmo ano, encontra-se com Pierre Curie, um notável físico e químico francês que vinha desenvolvendo um importante trabalho em magnetismo. Marie e Pierre casaram-se em 1895, dando início a uma parceria científica que iria alcançar renome mundial. Em busca de um tema para sua tese de doutorado, Marie Curie começou a estudar o elemento urânio, que estava no centro da descoberta de Becquerel sobre a radioatividade em 1896. O termo radioatividade, que descreve o fenômeno da radiação causada pela decomposição atômica, foi de fato cunhado por Marie Curie. No laboratório do seu marido, estudou o mineral pechblenda, do qual o urânio é elemento primário, e relatou a provável existência de um ou mais outros elementos radioativos nesse mineral. Pierre e Marie Curie investigaram-nos a todos em 1898, descobrindo dois novos elementos, em que Pierre quis se denominasse polônio, em homenagem à terra natal de sua esposa, e o rádio. Conseguiu provar que o oxigênio do urânio é um mineral capaz de eliminar a radiação armazenada dos átomos. Pierre, em particular, verificou que a radiação podia matar células de tecidos doentes, ou seja, iniciou um estudo da radioterapia, que até hoje ainda é tratado, desenvolvimento de um radiógrafo, um equipamento para a realização de radiografia que foi utilizado durante a Primeira Guerra Mundial, inclusive com a ajuda da filha mais velha no campo de batalha. Todo o reconhecimento para esse casal e para Becquerel, ganhando em 1903 o Nobel de Física. Posteriormente, em 1911, ela sozinha, já viúva do marido, ganhou o Prêmio Nobel em Química. Continuando sobre o assunto, vamos falar rapidamente sobre esse senhor. Rutherford foi um físico neozelandês que em 1899, pesquisando no urânio, descobriu a radiação alfa e a radiação beta. Estabeleceu as bases da teoria da radioatividade. Revolucionou a teoria atômica ao desenvolver o modelo atômico do sistema planetário, em que, em linhas gerais, vale até hoje. Continuando também sobre a família Curie, ela teve uma filha, a filha mais velha, Irene, que posteriormente casou com um físico, um estudante na área de ciência chamado Frederic Joliot. Os dois casaram e tiveram bons frutos. Dentre eles, que em 1934 o casal realizou uma descoberta a qual os rendeu o Prêmio Nobel em Química de 1935. Esta pesquisa trata da síntese de novos elementos radioativos, a qual trouxe grandes avanços na medicina da época. Logo após a sua premiação, Irene recebeu o convite para lecionar na Faculdade de Ciências de Sorbonne, em Paris, instituição onde sua mãe também lecionou. No ano de 1946, ocupou o cargo como diretora do Instituto de Rádio.
fundado também por sua mãe, tornando-se comissária de energia atômica. Ainda no ano de 1946, aconteceu um acidente em seu laboratório. Uma cápsula de polônio acabou explodindo e este acontecimento, junto de anos em exposição à radiação, trouxeram a Curie o desenvolvimento de uma leucemia, a qual, infelizmente, a levou a óbito no ano de 1956, uma incrível cientista com 58 anos de idade. O marido, também muito notável, se inscreveu no Partido Comunista Francês em 1940 e, durante a ocupação da França pelas tropas alemãs na Segunda Guerra Mundial, continuou seu trabalho, tornando-se uma figura importante no movimento de resistência da Universidade de Paris. Logrou-se nas academias de Ciências e Medicina em 1943 e assumiu a direção do Centro de Pesquisas Científicas de 1945. Entregou a Comissão de Energia Atômica de 46 a 50, sendo o principal alto comissário de energia atômica do governo francês, nomeado pelo general Charles de Gaulle. Foi o delegado francês para a Comissão das Nações Unidas de Energia Atômica em Nova York e presidiu o Conselho Mundial da Paz. Contudo, as suas relações comunistas e com a grande influência norte-americana acabou sendo demitido e sendo excluído de todos os trabalhos de pesquisa à época, como sempre a política envolvida na ciência. A descoberta da fissão nuclear. A fissão nuclear é o processo de fragmentação de um núcleo atômico pesado e com pouca estabilidade em outros dois núcleos atômicos equilibrados, ou seja, estáveis e leves. Essa divisão ocorre por meio de um bombardeamento de nêutrons médios desprovidos de carga elétrica e com capacidade de se entregarem aos núcleos sem serem repelidos, além de originar novos núcleos atômicos. A fissão nuclear também resulta em outros nêutrons e a liberação de uma grande quantidade de energia. A descoberta das reações por meio da fissão nuclear ocorreu em 1938, quando o físico Otto Hahn e seus colaboradores resolveram testar o bombardeamento de um núcleo de elemento urânio-235 com nêutrons médios. Dessas experiências de bombardeamento surgiu o elemento bário. Vamos falar um pouco de Lise Meitner. A física austríaca Lise Meitner e seu sobrinho, o físico Otto Robert Frisch, foram os pesquisadores responsáveis por essa tese e constatação do bombardeamento. Com isso, atribui-se o mérito de descoberta sobre a fissão nuclear aos três pesquisadores, não só Otto Hahn, mas também para Lise Meitner e Otto Robert Frisch. A física Lise Meitner, entretanto, foi a primeira cientista a adotar a expressão fissão nuclear para nomear esse mecanismo ao comprovar que o núcleo do átomo de urânio, sendo este um elemento instável ao sofrer o bombardeamento por nêutrons moderados, sofre um rompimento praticamente ao meio, resultando em dois núcleos médios, 2 ou 3 nêutrons, além da liberação de energia. Pense em uma mulher que sofreu todos os preconceitos possíveis à época. Ela conseguiu superar tudo isso pela inteligência e a capacidade técnica e simplesmente tentando ser ela mesma. Quando se fala em ciência, não comentando em sobre Marie Curie e Lise Meitner, seria impossível. Qual o processo da fissão nuclear em si? A fissão nuclear, simplesmente, vocês podem perceber que somente um bombardeio de um nêutron pode provocar a precipitação e a instabilidade do núcleo desse urânio 235, transformando-o em 236, fazendo com que ele se rompa, criando dois átomos diferentes, um de bário, 141, e o do criptônio, 92. Com isso, a liberação de 3 nêutrons, que com isso irá poderá ou não de atingir outros núcleos atômicos e fazer uma reação em cadeia. Graças à fórmula de Einstein,
que dizia que uma energia era igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, a produção dessa energia era provocada pelo esse excesso de massa que ali, após a produção desses dois átomos, não estava. Outro esquema sobre a reação em cadeia da física nuclear, mostrando como vai se dar entre o átomo, a instabilidade desse átomo depois que ele fica 236, rompendo entre criptônio e bário e a liberação de 3 nêutrons que irão provocar colisão com outros núcleos, nesse caso uma reação em cadeia. A utilização da fissão nuclear. A utilização da fissão nuclear é utilizada nas usinas nucleares, que aí estão, em submarino de propulsão nuclear, em materiais radioativos em produção para a medicina, e a bomba nuclear também foi um dos pensamentos à época, como foi abordado antes. A política e a ideologia estava dentro da ciência. Ele influenciou bastante a ciência e a procura, principalmente, além do desenvolvimento humano, o desenvolvimento do país, também em vencer em guerras. Consequência trágica. Uma dessas é a destruição nuclear. Um exemplo de reação de fissão nuclear de cada não controlada é a bomba atômica. Isso porque ela ocorre rapidamente e dura menos de um segundo. No período da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os Estados Unidos da América lançaram sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki as primeiras bombas atômicas fabricadas no mundo. Essas bombas tinham uma potência devastadora, resultando em mais de 100 mil mortes. Outra situação trágica foi em Chernobyl, o que causou o pior acidente nuclear da história. Há pouco mais de 33 anos, a central nuclear Lene, mais conhecido como Usina Nuclear de Chernobyl, sofreu o maior acidente radiativo da história da humanidade até hoje. Apesar que no Brasil, em 1987, foi encontrado no lixo um equipamento de radiografia em que umas pessoas, uns catadores de lixos recicláveis, abriu esse material e foi exposto ao Césio-137, que também é muito radiativo. À época, foi considerado o segundo pior acidente nuclear do mundo. E, por final, temos o lixo nuclear, também conhecido como lixo atômico. É proveniente das escórias radioativas produzidas durante o processo de fissão nuclear. Esse tipo de lixo é gerado nos reatores nucleares. Rejeitos radioativos de alta periculosidade, como césio, estrôncio, iodo, criptônio e plutônio, são criados no reator nuclear e logo após descartados, ou melhor, armazenados. O lixo atômico não pode ser tratado como lixo que vocês descartam em casa. Ele abrange todo o material que não pode ser reutilizado e que contém elementos radioativos. Temos as nossas referências de estudo graças aos livros expostos à professora Rafael e alguns sobre a radiação em que eu procurei Sartori e alguns sites que serei expostos após. Muito obrigado e sol.